Deus tem me provocado a falar sobre avanços, não só a nível de expansão, avanços também a nível de pessoas, como é que nós podemos ser pessoas melhores. Sábado e domingo agora eu preguei em cima da história de Gideão. Se você ver Juízes capítulo 6, um anjo aparece para Gideão e fala: você é um homem valente, você é um varão valoroso. Aí ele fala: quem eu? A minha casa é a menor e eu sou o menor da minha casa. Juízes capítulo 6. Em Juízes capítulo 8, todo o povo de Israel vai até o mesmo Gideão e fala assim: governe sobre nós, mas não apenas você e toda a sua casa. Gideão no capítulo 6 era uma pessoa. Gideão capítulo 8 de Juízes é uma pessoa completamente diferente, porque o Deus que avança a igreja, que avança a obra, é aquele que avança as pessoas. E eu quero falar hoje sobre avançando no amor ao próximo. Porque do que adianta Deus prosperar, Deus fazer coisas grandes, se não houver amor? Não é verdade? Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35. Uma história, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. Tem muita gente que nem sabe que isso aqui é uma história bíblica. As pessoas citam isso em conversas, a parábola do bom samaritano. E elas nem sabem que isso é uma parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. E eu quero tirar alguns ensinamentos práticos para a nossa igreja hoje, em cima dessa parábola do bom samaritano. Olha o que diz Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões, de alguns salteadores. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio cavalo, o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se gastar algo a mais, pode colocar aí na minha conta, farei reembolso quando eu voltar. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Essa história é interessante, porque ela começa falando de um homem que está voltando de Jerusalém. Jerusalém é o local onde os judeus iam para adorar a Deus, para prestar culto a Deus. Jerusalém é a cidade santa. Tinha pelo menos 3 a 4 festas anuais, onde todo o povo judeu, nesta época, migrava para Jerusalém, para juntos prestarem cultos e sacrifícios ao Senhor Jesus. Saindo do culto, ele pega a estrada de volta para sua casa, e no caminho de volta para sua casa, na jornada, voltando do culto, do local de adoração, ele tem um encontro devastador com salteadores, com um assaltante. Então, você entende que mesmo Jerusalém, sendo o local santo, e aqui representando o culto, não é porque eu sou crente que eu deixo de viver as coisas duras da vida. Não é porque eu estou saindo do culto que Deus vai me eximir, me isentar de sofrer encontros terríveis, encontros tristes, encontros devastadores. Só para você ter um contexto, Abel foi morto por causa de um culto e durante a oferta de sacrifício de um culto. Não é porque eu sou crente que Deus vai me proteger de todos os males da minha vida. Quem já foi assaltado, quem já teve um encontro como esse, sabe muito bem a dor, o sofrimento, o medo, a aflição que a gente passa durante um momento de assalto. Eu já fui assaltado umas 3 a 4 vezes, talvez, na minha vida.
Uma vez eu fui assaltado quando botaram uma faca aqui e mandaram passar carteira e tudo que eu tinha. Outra vez não foi nem assalto, eu estava fora, quebraram todo o vidro do carro e levaram tudo que tinha dentro do carro, pelo menos umas 2 vezes. Uma outra vez em viagem, as pessoas pegaram e raparam a bolsa da minha esposa sem ela perceber que estava aberta. Eles rasgaram a bolsa e roubaram tudo da bolsa da minha esposa sem ela perceber. Quando a gente foi pegar a carteira para pagar, cadê a carteira, cadê os documentos? Fomos assaltados. Sentimento terrível. A última vez que eu fui assaltado, não faz muito tempo não, eu estava chegando aqui no pedágio da Imigrantes. Aí quando você chega na praça do pedágio, você diminui a velocidade do carro, porque você tem que abrir a janela para fazer o pagamento. Daí quando eu diminuí, que eu abri a janela para fazer o pagamento, você não acredita o que aconteceu. Pastor, chegou um assaltante? Não, eu vi o preço do pedágio. O sangue de Jesus tem poder. R$27, meu irmão. 27 conto. Assalto à mão armada. Mas sabe, quem já teve um encontro terrível como esse, sabe o sentimento que é de impotência, sentimento de terror, sentimento de pavor. Então, existem às vezes pessoas que entram e cruzam a nossa vida para nos trazer e tirar a nossa paz. Talvez algumas pessoas aqui nunca foram assaltadas, mas você já teve um encontro devastador. Quem sabe pessoas aqui abriram a casa, a intimidade para amigos, e essas pessoas que você abriu a sua casa, elas racharam a sua mesa de comunhão. Pessoas que você abriu a sua intimidade, macularam o leito conjugal. Pessoas que você abriu a sua igreja e o seu ministério vieram e trouxeram uma rachadura, uma mancha na sua caminhada ministerial. Você abre o seu coração para alguma pessoa, pensando que ela vai ser uma bênção na sua vida, mas por alguma razão essa pessoa, ela assalta o seu sentimento, ela rouba a sua paz, é um salteador da sua honra e da sua alegria. Então, nós vamos ter que nesta vida aprender a lidar com esses tipos de encontro e com esses tipos de pessoas. Mas hoje o meu foco nessa ministração não é falar dos encontros terríveis que você teve na vida, porque quem sabe existe alguém nessa noite que entrou na igreja assim: pastor, eu não tenho nada, eu estou arrasado, roubaram a minha paz, roubaram a minha alegria. Entenda que na mesma estrada que ele foi assaltado, Deus mandou um bom samaritano para cuidar dele. Hoje você veio aqui talvez machucado, e eu tenho uma boa notícia para a sua vida. Um bom samaritano já está indo ao seu encontro, e ele está levando óleo, e ele está levando vinho, e ele tem atadura para sarar as suas feridas. Porque esses homens encontraram e roubaram esse rapaz, mas não só saquearam e roubaram, eles espancaram esse homem. Pastor, roubar já deixa o cara mal, mas para que eles vão espancar esse cara? Naquele tempo não tinha arma de fogo. Então, eles roubavam, mas eles batiam esta pessoa para que ela ficasse ferida a ponto de não ter nenhum tipo de reação, para não ir atrás deles, para não os perseguir. Então, eles batem nesse homem, deixam ele quase que inválido e vão embora. Pelo menos isso. Existem pessoas que entram na nossa vida, que roubam a nossa paz e ainda querem ficar do nosso lado. Eles batem e eles vão embora. E aí a pergunta é: um homem que está semi-morto, o que ele faz? Ele grita socorro? Ele levanta a mão, ele pega um celular e liga para a polícia, ele liga para a ambulância? Não, por quê? Porque ele está semi-morto. Quem está semi-morto não tem força e nem vigor para pedir ajuda. Nós temos que entender que a igreja representa o bom samaritano no tempo de hoje, mas a igreja tem que ter a sensibilidade de entender que quem está semi-morto não vai pedir ajuda, quem está semi-morto não vai entrar na igreja. Existem pessoas que entram na igreja, mas essa pessoa não está semi-morta, ela tem vigor e energia e força para vir para a igreja, mas a maioria das pessoas que estão jogadas semi-mortas no pecado nunca vão entrar dentro de uma igreja, e é tempo da igreja
igreja ter sensibilidade de entender que quem está semi-morto não tem energia nem para pedir ajuda. Não são eles que têm que entrar na igreja, é a igreja que tem que sair e é o encontro das pessoas que estão jogadas na sarjeta e jogadas no pecado e na estrada da vida. A igreja acorda. Deus não nos chamou apenas para pregar para quem entra dentro da igreja. Ela mandou a gente sair da igreja, entrar nas estradas, nos becos, nas ruas, nas casas da vida e levantar as pessoas que estão semi-mortas. Porque essas pessoas não conseguem pedir ajuda. Elas não sabem a condição que elas estão. Muitas delas estão totalmente inconscientes. Deus vai levantar a nossa igreja para andar. Deus vai levantar o nosso grupo de missões para alcançar pessoas semi-mortas que não conseguem nem abrir a boca para pedir uma oração. Elas nem sabem que eles precisam de Jesus na vida deles. Daí, quem é que vem ajudar esse homem? Jesus conta na parábola, e pela primeira vez, Jesus, ele cita um sacerdote, um pastor, um líder, de uma forma pejorativa. Não apenas a primeira vez, a única vez que Jesus, nos relatos bíblicos, cita um sacerdote de uma maneira degradante, de maneira pejorativa. É nessa parábola. Versículo 31 diz assim, olha, por casualidade, estava passando por ali. Não era um planejamento, não era uma rota natural, mas por casualidade. Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, aqui ó, por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem. Isso aqui é importante porque eu não me responsabilizo, ou Deus não vai me responsabilizar por aquilo que eu não vejo. Deus não vai me cobrar por algo que eu não vejo. Deus não vai me cobrar por algo que eu não testemunho. Mas o texto fala que o sacerdote vendo. Se Deus permitiu você ver, Ele quer que você tome uma atitude e uma ação para ajudar o que você viu. A igreja não pode ver o que o Satanás, o que os salteadores, o que os ladrões da paz, da alegria, da salvação das pessoas está fazendo, e vendo, eles não fazem nada. Foi exatamente isso. Ele passa pelo lado, e a palavra de Deus diz, e ele passa a largo, ele passa do lado como se nada tivesse acontecido. Aí depois quem vem? O levita. O levita, ele vem pela mesma estrada, porque o texto fala, pela mesma estrada vem um levita. E quem é levita? Levita é o ajudante do sacerdote. Levitas são os obreiros. Se a gente fosse contextualizar, eu sou o sacerdote desta casa. Os obreiros, os diáconos, os músicos, as pessoas que cooperam são os levitas, são os obreiros da casa do Senhor. E aí, o texto é interessante porque fala assim, ó, e o levita chega àquele lugar. O sacerdote, ele não chega, ele ocasionalmente passa. Então, se ele passa por ali, aquele não era o destino final do sacerdote. Já o levita não, o texto fala, e o levita chega àquele local. Por que ele chega? Porque aquele era o destino que ele tinha, mesmo que não fosse o destino planejado. Deixa eu explicar isso para você. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Então, às vezes, Deus traça destinos para a nossa vida que não são destinos que nós traçamos para a nossa vida. Então, a gente chega num púlpito e a gente profetiza, Deus vai te guiar, Deus vai te levar para um destino, Deus tem um propósito na tua vida, Deus vai te levar nos lugares planejados por Ele. Mas hoje eu quero falar o contrário, eu não quero dizer que Deus vai te levar para o lugar e o propósito planejado por Ele. Você já chegou. Como assim, pastor? Eu não planejei necessariamente ficar aqui, mas entenda, por mais que você não tenha planejado estar aqui, Deus planejou isso aqui como seu ponto final. Como assim, pastor? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas o meu ministério é além disso, o meu ministério vai muito acima disso, o meu ministério é maior do que isso. Meu irmão, se tem alguém jogado do teu lado direito, do teu lado esquerdo, atrás de ti ou na tua frente, precisando do que Deus colocou na tua mão, o teu ministério é aqui. Aqui é o teu ministério. Ou você quer o quê? Quer palco? Quer luz? Você quer destaque? Não. Deus vai te levar para um local onde existem pessoas precisando do azeite e do vinho que Ele depositou na sua vida. Deus não vai te levar para o local que Ele planejou, porque você já está no local planejado por Deus. É aqui que Deus quer te usar para você desenvolver e desempenhar os talentos e dons que Deus colocou na sua vida. Aleluia! Então o levita, ele chega no local. Era o ponto dele, o ponto planejado por Deus para ele desempenhar e fazer algum bem, alguma caridade.
que ele fez? Ele passou direto. É natural ele passar direto. Sabe por quê? Porque nós ficamos à cara das pessoas que nós rodeamos. Se você tem na sua vida um pastor, homem de Deus, alegre e fervoroso, você vai se tornar a cara do pastor que você está perto. Agora, se você tem um pastor murmurador, encrenqueiro, rebelde, contendeiro, um levita vai seguir o mesmo caminho do pastor dele. Um obreiro vai seguir os mesmos passos e comportamentos e atitudes que o seu líder. Então, para mim aqui não tem surpresa. Se o líder passou e não fez nada, o levita vai imitar o pastor, porque você se torna a cara das pessoas que você escolhe estar perto de você. Eu posso profetizar na sua vida uma coisa: Deus vai colocar líderes no seu caminho, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que são abençoadas, que levantam, que são alegres, que são felizes, pessoas que abençoam, pessoas generosas, pessoas que são cheias de vigor, cheias de Deus, cheias de alegria, cheias de fé, porque você vai se tornar a cara das pessoas que estão ao redor de você. Dá um glória a Deus para a pessoa do teu lado ver. Contagia essa pessoa, fala: meu irmão, senta do meu lado que tu vai se tornar um crente melhor. Você vai sair daqui com fé, mais pentecostal. Fala língua estranha não, fica do meu lado que hoje eu vou dar uma rajada pro teu lado aí. Aleluia. No caminho tem assaltante, no caminho tem salteador, no caminho tem liderança equivocada, no caminho tem liderado que segue o exemplo ruim do líder. Então no caminho você vai ter encontros devastadores, mas no mesmo caminho você vai ter encontros surpreendentes. Deus vai colocar no seu caminho pessoas com azeite, Deus vai colocar na tua frente pessoas com vinho, Deus vai colocar na tua frente alguém com uma atadura para te apresentar o que é cura. Te prepara, Deus está mandando socorro. Eu vejo pelos olhos espirituais um bom samaritano indo de encontro à tua vida e à tua casa. Você não vai morrer nessa estrada, por mais que essa estrada tenha te machucado. Na mesma estrada Deus manda cura para a tua vida, aleluia. Quem vem de Jerusalém não morre no caminho. Tem alguém que está entendendo esse mistério? Quem vem de Jerusalém não morre no caminho. Deus está mandando no teu caminho um bom samaritano. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Aleluias. Não morre não, meu irmão, não morre não. Você não vai morrer no caminho. Deus vai fazer os planos dele serem cumpridos na tua vida, na tua casa, na tua família. Tu vai ver os teus filhos aqui, entregando a vida para o Senhor nesse altar. Você vai ver as transformações que Deus vai fazer na tua vida. Você vai sentir e presenciar e testemunhar a cura que Deus tem. Se você está em Jerusalém, Deus manda ajuda no teu caminho. Aleluia! Aleluias! O samaritano está viajando, pastor Elisiel. Quem viaja, e o texto fala, ele estava numa viagem. Quem viaja tem itinerário. Quem viaja tem planejamento. Eu vou viajar daqui para o Rio de Janeiro, eu sei muito bem onde tem um posto, onde eu tenho que parar. Quanto dinheiro eu preciso levar para pegar os pedágios assaltantes que existe até na Dutra, que não está fácil também, meu irmão. Eu vou ter que abastecer o carro. Então, quem viaja tem um planejamento. Ele sabe quando ele vai sair, ele sabe onde ele precisa chegar, ele sabe o tempo que ele leva, ele entende que ele no caminho precisa levar suprimentos. Então o samaritano, ele sai com o destino dele muito bem traçado. Porque às vezes, veja, o sacerdote estava passando ocasionalmente. Ele não tinha destino, ele estava passeando. Tem muita gente passeando pela tua vida, desocupado, que passeia na tua vida, olha de longe, desconfia, fala, fofoca da sua vida. Mas às vezes quando você precisa de uma intervenção, Deus vai mandar alguém que tem um destino traçado. Deus vai mandar alguém que está ocupado. Deus não usa desocupado. Quem é que está solteiro aqui? Busque alguém que está ocupado.
Porque quem está ocupado tem um destino certo traçado, tem um planejamento e se preocupa com as pessoas que Deus coloca no seu caminho. O grande problema é que a gente busca pessoas que estão passeando na vida, que estão vagueando na vida, que não sabem o que fazer. É por isso que Deus escolheu o samaritano para ajudar, porque quem é ocupado tem objetivo. Quem é ocupado vai fazer por você. Eu preguei isso aqui no culto de domingo, se eu não me engano. O próximo nível da tua vida, o local onde você quer chegar, já tem gente lá. Então você tem que ser muito intencional em quem você escolhe para te rodear. Porque o próximo nível na sua vida está cheio de pessoas que já estão ocupadas. Eu nunca vi grandeza desocupada. Quer grandeza na tua vida? Seja intencional nas pessoas com que você vai se rodear. Aleluia. Então, como ninguém apareceu, ele teve que fazer uma adaptação na rota dele. Ele teve que fazer uma parada que ele não faria normalmente. Porque quando ninguém faz nada, Deus levanta alguém melhor do que você para ajudar aquela pessoa que era para você ter ajudado. Ele olha para as feridas daquele rapaz e ele se aproxima. Porque eu entendo, Deus precisa derramar sobre a gente essa mesma graça. Porque muita gente, quando olha para a nossa ferida, se distancia. Muita gente, quando olha o quão feio a nossa situação está, não quer nem se associar com a gente. Eu quero a distância de ti, eu quero você longe da igreja, eu não quero me relacionar. O que vão pensar se ver uma pessoa ferida? O que vão pensar se ver uma pessoa machucada? O que vão pensar se essa pessoa teve uma queda? Eu não quero me associar com esta pessoa. Deus vai derramar sobre você uma unção de bom samaritano. Porque quando você vê pessoas no caminho que estão machucadas, você vai ajudar essas pessoas a se levantarem. Então Deus, quando Ele coloca pessoas na nossa vida e no nosso caminho que estão machucadas, nosso papel não é expor as feridas, nosso papel é curar as feridas. Aleluia, mas eu tenho que falar isso aqui para uma geração que anda só com o smartphone, que anda só com TikTok, que tudo que eles fazem é compartilhar fofoca, que eles veem de pastores, de cantores e de pessoas na internet. Meu irmão, Deus não te chamou para você pegar um smartphone e se aproximar para expor as feridas. Deus colocou, está na hora de você tirar TikTok, Instagram, tira o celular da mão, porque Deus nessa noite quer colocar uma atadura na tua mão, Ele quer colocar vinho na tua mão, Ele quer colocar óleo na tua mão, porque você não foi levantado para expor ferida, foi levantado para curar ferida. Aleluia! Chega de uma igreja que fica compartilhando fofoca na internet, meu irmão. Pega o que Deus colocou na tua mão e cobre a ferida exposta. Eu não disse encobre o pecado, cobre a ferida. Porque quando você cobre a ferida, as moscas varejeiras vão ter que procurar um outro cadáver para ficar fofocando. Não é para ficar, você viu o que o pastor disse? Você viu aquele irmão? Você viu aquele irmão? Meu irmão, se você é bom samaritano, não empreste a sua língua para ficar expondo a ferida dos outros. Deus está colocando na sua mão uma atadura. Está colocando band-aid, mercúrio, para você sarar a ferida. E não compartilhar a ferida das pessoas. Chega de bisbilhotar, de fofocar a vida dos outros. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui essa noite, hein? Está ministrando. Eu vou falar aqui assim, é por isso que eu amo esse ambiente aqui. Eu amo pregar a palavra, mas eu amo estar na igreja. Eu amo ver as irmãs cantando. Eu amo ver toda a liturgia coral quando a gente tem, o louvor. Porque entenda, nós somos uma igreja grande, quase 180 templos. Meu irmão, tem muita ferida para a gente cuidar. E às vezes eu me pergunto, Senhor, tem pessoas que perguntam, pastor, tão jovem, como é que vocês cuidam de tantas pessoas? Eu falo, não cuido não, eu não consigo fazer isso sozinho. Se o bom pastor não estiver na frente das ovelhas, a gente não tem como fazer. Por quê? Porque existe muita gente ferida. Se a gente fosse explanar, começar a tocar aqui os assuntos que a gente tem que lidar em bastidores, em gabinete, você ia ficar assustado. Meu irmão, tem assunto aqui que só médico poderia resolver. Tem assunto que só psicólogo poderia resolver. Tem assunto que só advogado poderia resolver. Tem assunto que só psiquiatra
poderia resolver, que chega para a gente. E pastor, como é que você cuida dessas pessoas? Bem, na Assembleia de Deus, tem um grupo de pessoas chamado Círculo de Oração. Rapaz, círculo de oração da Assembleia de Deus é um mistério. Pastor, mas elas entendem de medicina? Não é dica de nada. Pastor, e de psiquiatria? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Pastor, o que elas entendem, pastor? De direito para resolver os problemas legais das pessoas? Também não entendem nada. Elas entendem de quê, pastor? Meu irmão, essas irmãs são experts em algo chamado oração. Quando elas se reúnem nesse local, uma puxa o hino 202, depois outra puxa o hino 47, depois elas dão as mãos e elas começam a orar, e você não tem ideia no mercúrio que cai do céu, da unção que é derramada do céu, do vinho que cai do céu, coisas que acontecem na igreja que médico nenhum conseguia fazer. Por quê? Porque Deus renova a nossa capacidade de cura. Cadê as irmãs do círculo de oração? Fiquem de pé, irmãs, fica de pé um momento, fica de pé um momento, fica de pé. Faz assim, faz assim. Cadê as irmãs de oração? Faz assim, faz assim. Eu quero fazer um ato aqui para vocês. Deus está renovando a capacidade. Deus está dando para vocês uma provisão maior de vinho. Deus está derramando sobre a vida de vocês mais óleo. Deus está colocando atadura na mão de vocês, porque aquilo que a medicina, aquilo que o direito, aquilo que a psiquiatria não resolve, Deus colocou a solução na mão de vocês. Sintam-se renovadas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus está derramando, você sente isso? Deus está derramando a atadura aqui. Renova, Senhor. Renova, Senhor, derrama o teu remédio, coloca na mão dessas irmãs o teu bálsamo, aleluia, 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 aleluias, aleluia. Rapaz, ele vai para uma viagem, e a Bíblia fala que ele leva na bagagem vinho, ele leva azeite, ele leva curativo, atadura. Se eu pegar esse microfone aqui e falar para uma irmã, vem aqui fazer uma oração. Minha irmã, essas irmãs do ciclo de oração, elas vêm com tudo. Por quê? Porque elas não fazem viagem sem levar isso na bagagem. Elas não vêm aqui de qualquer jeito. Quando uma irmã dessa vem para o culto, ela sabe muito bem o que ela veio fazer. Ela vem muito bem preparada. Ela vem muito bem planejada. Então, a gente leva os suprimentos para uma viagem porque talvez a gente possa precisar. Então nós levamos, quando vamos viajar uma viagem internacional, ou vamos até daqui de carro para outro local, você leva um dinheiro para pagar pedágio, você leva uma comida, um amendoim, uma água, um refrigerante, um chocolate. Entenda, você leva algo que você entende que no meio do caminho você pode necessitar. Só que no meio do caminho, esse bom samaritano usou o que ele tinha para ajudar outra pessoa. Porque no reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele funciona diferente desse mundo. Porque aqui no mundo as pessoas falam assim, ó, guarda, porque um dia você pode precisar. No reino de Deus é use, porque um dia você pode precisar. Você entende que para homens, para pessoas igual o bom samaritano, nunca vai faltar óleo, nunca vai faltar azeite, nunca vai faltar atadura. Por quê? Porque quando ele tinha, ele usou para ajudar uma outra pessoa. Então se um dia ele tiver caído, meu irmão, levanta a irmã do ciclo de oração, o rapaz do som, o rapaz da câmera, o cara do louvor, a criança, alguém da orquestra, levanta para ajudar, porque eles vão falar assim, ó, quando eu estava caído, você me ajudou com o que você tinha. Então entenda, o mundo fala, guarda, porque um dia você vai precisar. No reino de Deus é, usa, porque um dia você vai precisar. É por isso que tem gente que quando cai, ninguém ajuda. Já percebeu isso? Meu irmão, mas o cara serviu aquela igreja, aquele povo há tanto tempo, ninguém ajuda. É que quando ele tinha a oportunidade de ajudar alguém, ele não usou o que ele tinha para ajudar. E quando você não usa com ninguém aquilo que Deus colocou, quando você cai, ninguém te ajuda. O que Deus colocou na tua mão? Usa, porque um dia você pode ser ferido, você pode estar caído, você pode estar semi-morto,
E quando estiver, outras pessoas irão ao teu encontro e vão dizer: ele me ajudou quando eu estava caído. Ele me ajudou quando eu precisava. Para pessoas igual o bom samaritano, nunca vai faltar ajuda. Nunca falta comida, nunca falta roupa, nunca falta provisão, nunca falta ajuda, nunca falta carona, nunca falta nada. Então aprenda isso, não guarde para ter, use para ter. Quer misericórdia? Use toda a misericórdia que você tem para alguém, que um dia você vai receber misericórdia de volta. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Não, esse mesmo princípio a gente pode aplicar na aproximação desse rapaz. Porque quando ele chegou, ele pegou esse camarada que estava jogado na beira do caminho e colocou em cima do seu animal. Ele estava andando de cavalo. Vamos contextualizar, ele estava andando de carro. De um lugar. Porque cavalo, uma pessoa, quem sabe duas. Mas o texto fala que ele desce do cavalo e ele coloca o rapaz em cima do cavalo e ele vai andando. Sabe por que Deus te abençoa? Por que você acha que você tem esse carro? Você acha que você tem esse carro para você chegar na igreja e ver o irmão subindo aquela ladeira, rachando de cansaço, e você passar do lado e dar uma paz do Senhor? É para isso? Meu irmão, se Deus te abençoou, para do lado dele e coloca alguém para andar no teu cavalo junto contigo. Sabe por quê? Porque quando eu uso o que Deus me deu para ajudar alguém, Deus amplia a minha capacidade de ajudar. Por que a única pessoa que parou era a pessoa que tinha cavalo? Para perceber isso? O pastor passou, não ajudou, estava a pé. O levita, o músico, passou, não ajudou, estava a pé. Quem foi que parou para ajudar? Quem tinha carro, quem tinha cavalo. Deus não te dá cavalo só para você montar. Deus te dá cavalo para você descer do cavalo e colocar no cavalo alguém que Deus coloca no teu caminho. Deus te abençoa, te dá provisão, te dá carro, te dá dinheiro, te dá comida, te dá roupa, para você ajudar as pessoas que estão precisando daquilo que você tem de sobra. Quando você usa o que Deus colocou na sua mão, Deus amplia a tua capacidade de ajudar. Quem está entendendo essa palavra? Ela é uma palavra profunda. Se você tem um carro e você ajuda para levar os músicos, para levar para o ensaio, para ajudar na cantata, Deus vai te dar mais um carro. O que eu dei para ele está usando para ajudar a minha casa. Eu vou ampliar a capacidade dele de ajudar. É assim que Deus trabalha. Quando Deus olha para alguém que é fiel no pouco, Ele fala: eu vou te dar mais. Eu vou colocar mais roda. Eu vou ampliar a tua garagem. Eu vou ampliar as tuas provisões. Porque aquilo que eu coloco na tua vida, tu usa para servir alguém que está jogado no teu caminho. Se o que você tem, você usa só para você, parabéns, foi você que conquistou. Agora, se você tem algo que você usa para ajudar outras pessoas, pode ter certeza, foi Deus que colocou isso na sua vida, e Ele não vai parar por aí. Se prepare para um crescimento, para um avanço, para uma expansão de provisão na tua vida, quando você estiver comprometido a fazer aquilo que Deus colocou e as pessoas que Deus colocou na tua vida. Aleluia. Deus quer ampliar a tua capacidade de ajudar as pessoas, mas depende de você. Deus quer te dar uma colheita maior, mas a colheita que você está colhendo hoje é só você que se alimenta e come dela, ou você compartilha com alguma outra pessoa? Outro dia veio aqui, há um tempo atrás, o pastor Elvis, ele fez uma analogia e uma aplicação maravilhosa da pesca maravilhosa. Mas pastor, como assim? Eu estou na igreja. Se eu estou na igreja, Deus vai me abençoar. Pastor, eu estou aqui, Jesus está no meu barco. Jesus dá uma pesca maravilhosa para Pedro. Qual é o resultado da pesca maravilhosa? O barco dele se enche e começa a afundar. Estranho, né? Jesus estava no barco e ele acabou de ter o maior resultado da vida dele, e mesmo assim ele está afundando. Pastor, eu posso afundar com Jesus dentro do meu barco? Sim, Pedro estava afundando. Como é que eu paro de afundar?
faz o que Pedro fez. E o que ele fez? O texto fala, e ele chamou os outros barcos e falou assim, aproxime-se. Ele começou a pegar o peixe e a provisão que Deus deu para ele. Falou assim, pega um peixe aí para você. Pastor Elisiel, pega um pouco para você. Ei, Garito, pega um pouco para você. Heber, pega um pouco para você. Pastor Natanel, pega um pouco de peixe, porque se toda a provisão que Deus coloca no teu barco, você quer manter para si, você vai afundar com a provisão e com Jesus dentro. Não afunda não, meu irmão. Compartilha aquilo que Deus colocou no teu barco. Abençoa alguém com aquilo que Deus colocou no teu barco. Alimenta alguém com aquilo que Deus colocou no teu barco. Deus nos dá colheita para a gente viver bem, para a gente dar boas condições para a nossa família, mas para a gente abençoar quem está perto da gente, ou nós encontramos no caminho, e claro, para a gente poder abençoar a casa do Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus por esta palavra? Sobe aqui, louvor, sobe aqui que eu vou querer fazer um negócio doido aqui. Sobe aqui. O samaritano desce do cavalo e coloca alguém no lugar dele. Uma igreja que está preparada ou estruturada para avançar é uma igreja que tem a atitude do bom samaritano. Como assim, pastor? Permissão para te ofender. Conheço a igreja a qual eu sirvo. Conheço as nossas congregações, conheço o Templo Sede. Quantas vezes, aqui em São José, eu, pastor da igreja, não tive que me intrometer em algumas discussões que estavam acontecendo nesse ambiente, sabe por quê? Porque a pessoa chegou e falou, pastor, eu nem sei quem é aquela família, estão sentados no meu lugar. O seu nome está escrito na cadeira, meu irmão? Pergunta. Irmã, pergunta da irmã do lado, irmã, o seu nome está escrito lá naquela cadeira? Tem briga. Mas eu sempre sentei ali, mas Deus colocou no teu caminho alguém que está jogado e precisa de um assento. Será que uma vez na sua vida você pode ficar em pé e colocar sentado alguém que acabou de chegar na igreja e precisa aceitar a Jesus? O grande problema é que a gente vê gente morta e não quer dar lugar para sentar. Aí Deus, a gente ora, Senhor, aviva a obra, manda a gente, salva a gente. Aí Deus manda para o nosso caminho pessoas que precisam de salvação, estão semi-mortas. Mas quando elas são colocadas no caminho, a gente fala, não, mas esse cavalo é meu, esse lugar é meu. Eu sempre sentei na frente, eu sempre sentei naquela posição do lado, eu sempre sentei de frente. Está na hora de você levantar e dar lugar a quem Deus está colocando no teu caminho. Aleluia, aleluia. O crescimento vai requerer de nós um reposicionamento e uma postura nova. Não tem como. Se Deus te deu essa cadeira, levanta dela e dá lugar para alguém sentar. Está cheia a igreja, você é membro da igreja há 30 anos. A gente não entende o que é experiência em tempo de igreja. Não, pastor, mas eu estou há 30 anos nessa igreja. Bota alguém mais novo para levantar. Meu irmão, se você está há 30 anos, você já deveria ter aprendido há 30 anos atrás que se vem algum visitante, você levanta e coloca o visitante para sentar no seu lugar. Se um visitante que não conhece o Senhor Jesus entra na igreja, você não foi buscar e convidar ele não, ele entrou de maneira voluntária, ele fica em pé. Enquanto você, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, está sentado no ar-condicionado, no conforto, na frente, ouvindo. Eu falo isso para as pessoas, e aqui eu quero até sugerir para os pastores. É uma coisa que eu vou tentar aplicar, a gente já tentou algumas vezes aqui. Uma vez eu visitei uma igreja americana, eles tinham... E a gente tem nas nossas igrejas, as pessoas, você é visitante? Você é novo aqui? Sabe o que eles faziam na igreja? Sou visitante, você é de onde? Do Brasil. Eles me levavam para uma salinha, davam refrigerante, davam donuts, dava bolo, dava tudo pra gente. Quando o culto começava, eles vinham e encaminhavam a gente para sentar na segunda fila, atrás do pastor da igreja, o melhor local da igreja. Aí o pastor virava e falava, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quando eu olhei aquilo, eu falo, meu Deus do céu, eu sou o sacerdote e o levita da parábola. Eu tenho que aprender a sair do meu lugar e colocar no meu lugar quem precisa. Você está entendendo? Mesmo se um visitante pela primeira vez entra na igreja e tem esse tratamento, sai mais não. Rapaz, olha só, eu estava jogado no caminho, nem a minha família parava para me atender. Eles pararam, cuidaram das minhas feridas
e ainda desceram do cavalo deles e me colocaram no lugar. São nas pequenas coisas. Deus vai colocar pessoas semi-mortas na nossa frente. A minha pergunta é: o que você vai fazer? Você vai levantar do seu lugar e dar lugar para alguém? Se sim, eu vou contar até 3. E você vai dar um pulo da tua cadeira. E você vai dar um glória a Deus e vai permanecer de pé para a gente fazer um ato bonito aqui. 1, 2, 3. Samaritano, ele carrega o rapaz até uma hospedaria e fala aqui, ó, cuida dele. E ele paga a diária, ele paga a recuperação. Ele fala assim, e pode abrir uma conta no meu nome, depois eu faço um Pix. Se ele gastar mais, eu vou resolver todos os problemas dele. E acaba a parábola. Pastor, não tem um desfecho, acaba aí. Parábolas são histórias que Jesus contava para ilustrar uma verdade mais profunda. Mas histórias como essas das parábolas, você pode perceber que Jesus ele sempre tratava de personas, de personagens diferentes. Olha os personagens dessa parábola. Existe um homem semi-morto no caminho, que foi assaltado. Existem assaltantes no caminho. Existem sacerdotes no caminho. Existem levitas no caminho. Existem bons samaritanos. 5 tipos de pessoas. Quando a gente lê uma parábola dessa, não é para a gente ficar olhando para o pastor André e falar, o pastor André, eu acho que é esse. Parábolas não são lunetas, que você olha o outro. Parábolas são espelhos, que você se olha dentro dela. A Bíblia é um espelho. Não tente aplicar a vida de outra pessoa na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender quem sou eu nessa história. E a minha pergunta para você essa noite é, quem é você? Você está aqui semi-morto? Porque alguém assaltou, alguém te violentou, alguém fez mal para você, alguém destruiu o teu ministério, o teu casamento, a tua vida, as tuas finanças, a tua emoção. Você está machucado? Ou você é um sacerdote que sabe que tem gente machucada, mas não faz nada? Ou você é um levita que acha até que pode ajudar, mas como você vê alguém mais importante que você não fazendo nada, você fala, ó, já que ele não fez, eu não vou fazer também. Ou você é o assaltante, ou você é o bom samaritano. O bom samaritano sempre anda com azeite e com vinho e com atadura para curar a ferida das pessoas. E antes de eu fazer o apelo essa noite, eu posso fazer um pedido? Me consegue aí umas 20 irmãs. Se tiverem as líderes, e elas podem designar mais 20 irmãs do círculo de oração. Vem aqui para frente, fiquem bem aqui na frente. Hoje não são os pastores que vão orar não. Hoje são as irmãs do círculo de oração. Porque elas vêm para cá com azeite e com vinho. Elas estão com ataduras. Cadê as irmãs do círculo de oração? Pode vir aqui para frente. Vem aqui umas 20, 30, fiquem em pé aqui, por favor. Eu quero que vocês orem hoje pelas pessoas. Não é o sacerdote que vai orar hoje não. Não é o levita não. São as boas samaritanas que vão fazer essa oração hoje. E quando uma boa samaritana ela ora, fica aqui olhando para o povo. Fique aqui, por favor, me ajuda, pastor Rodolfo, para organizar isso em pé aqui, olhando para o povo. Se tem alguém aqui esta noite que está ferido, não sei qual foi a ferida. Nós vamos começar a cantar daqui a pouco. Meu Deus do céu. Eu nem sei como é que vai acabar esse culto hoje. Se tem alguém ferido aqui essa noite, me dá esse óleo da unção aqui. Deixa eu ungir a mão dessas irmãs. Deixa eu compartilhar um pouco da minha atadura e do meu óleo com elas. Minhas irmãs, façam assim com as mãos, por favor.